Então, oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver raiz cúbica exata de número inteiro. E antes de começar bem a raiz cúbica, eu acabei esquecendo de fazer essa parte no outro vídeo sobre raiz quadrada. Então já vou fazer aqui mesmo, que aí você já sabe um pouco da raiz cúbica também. Então, primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês quais são os elementos da raiz, tá? Então, aqui a gente tem uma raiz quadrada de 9. Então, na raiz quadrada, a gente sempre pensa que número que é elevado ao quadrado vai dar 9. Nesse caso, é o 3. Esse aqui que está em vermelho é o radical. O 9 aqui, o número que tiver aqui dentro, no caso, ele vai ser o radicando. Esse 2 aqui quer dizer o índice. E o 3, o resultado, no caso, é a raiz. Então, esses são os elementos da raiz. De todas as raízes, tá? A única coisa que vai mudar vai ser o índice e os números, né? Mas esse aqui seria os elementos da raiz. Uma outra observação que eu quero que vocês prestem atenção é que quando tem raiz quadrada, ele pode tanto aparecer esse 2 aqui para indicar que é raiz quadrada, como ele não precisa aparecer, que foi o que a gente fez na aula de raiz quadrada. Dos exemplos lá que eu fiz com vocês, em nenhum apareceu 2. E na maioria das vezes não vai aparecer mesmo. Já na raiz cúbica, ele vai aparecer sempre, tá? Isso aqui representa a raiz cúbica. Então aqui o 3 vai ser o índice também. A raiz, esse símbolo aqui, né, é o radical, o 8 é radicando. E aí a gente vai fazer esse exemplo aqui de que é raiz cúbica, né? Então, a raiz cúbica tem que pensar que número elevado ao cubo vai dar 8. Começa lá do 1. 1 elevado ao cubo sempre vai dar 1. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de 8 vai ser 2. Então, o 2 é a raiz. Lá no material de vocês tem essa explicação aqui. No caso da raiz cúbica exata de número inteiro, devemos pensar que número elevado ao cubo resulta no radicando. Veja os exemplos abaixo. Tem mais exemplos. Raiz cúbica de 27. A gente tem que pensar que número elevado ao cubo vai dar 27. Antes a gente viu que 2 ao cubo é 8. Vamos fazer o teste para o 3. Vou fazer aqui nesse cantinho. Então, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, e 9 vezes 3, 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Pois 3 ao cubo é igual a 27. Na folhinha ali de vocês, tem a parte ali que também mostra que pode ser positivo 3. Porque positivo 3 elevado ao cubo vai dar positivo 27. Mas é a mesma coisa, tá? Não precisa aparecer o sinal, ou se quiser colocar o sinal, tudo bem também. O próximo exemplo é raiz cúbica de negativo 8. Quando a gente estudou a raiz quadrada, a gente viu que raiz quadrada de número negativo não existe. Agora a gente vai ver se existe raiz cúbica de número negativo. Então, assim, que número elevado ao cubo vai dar negativo 8. Lá no primeiro exemplo, antes ali no início da aula, a gente viu que a raiz cúbica de 8 é 2. Então, vamos fazer o teste se negativo 2 ao cubo é negativo 8.
Então, negativo 2. Então, negativo 2 ao cubo é igual a negativo 2 vezes negativo 2 vezes negativo 2. Negativo 2 vezes negativo 2 vai dar positivo 4. E positivo 4 vezes negativo 2 vai dar negativo 8. Então, raiz cúbica de negativo 8 é negativo 2. Só vou apagar aqui. Então, aqui vai ser negativo 2. Pois negativo 2 ao cubo é igual a negativo 8. Então, nesse caso, existe raiz cúbica de números negativos. Próximo exemplo. Raiz cúbica de negativo 4. Existe algum número elevado ao cubo de negativo 4? Se a gente for ver lá nos que a gente fez lá no início, 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8, como a gente viu ali. Negativo 2 ao cubo vai ser negativo 8. E aqui a gente pode colocar aqui negativo 1 ao cubo, como é expoente ímpar, fica negativo. E aqui vai ficar 1. Então, 1 negativo elevado ao cubo é negativo 1. Então, aqui a gente já pode ver, ó, do 1 para o 2, o cubo aqui já aumentou bastante, né? Tipo, não apareceu negativo 4 entre esses dois números. Se a gente fosse pegar o 3 ao cubo, como a gente viu, é 27. Então, tipo, aqui não vai aparecer algum número elevado ao cubo que vai dar negativo 4. Então, nesse caso aqui, não existe porque não tem um número elevado ao cubo que dê negativo 4. Próximo exemplo. Vamos apagar ali, né? Próximo exemplo. Raiz cúbica de negativo 1. Então, que número elevado ao cubo resulta em negativo 1? Nos exemplos ali que a gente fez antes, a gente viu que se a gente colocar negativo 1 ao cubo, vai dar negativo 1. 1 porque 1 elevado a qualquer expoente vai dar 1, e negativo porque o expoente é ímpar. Então, aqui, a raiz cúbica de negativo 1 vai ser negativo 1. Pois negativo 1 ao cubo é igual a negativo 1. Próximo exemplo. Raiz cúbica de 1 vai ser o próprio 1. Pois 1 ao cubo é o próprio 1. 1 ao cubo é o próprio 1. Próximo exemplo. Raiz cúbica de 0. Raiz cúbica de 0 vai ser 0. Pois 0 ao quadrado não, 0 ao cubo é 0. Então, assim, existem outras raízes, tá? De outro índice. Na verdade, qualquer índice que tu quiser. Mas as mais, assim, conhecidas são a raiz quadrada e a raiz cúbica. Então, o que a gente pode concluir também é que na raiz cúbica existe raiz cúbica de número negativo. E é isso aí, pessoal. Tchau!